retomando aqui nossa live nesse domingo. E aí, vamos ver se entra. Estamos informando aos seus seguidores. Vamos lá. É impressionante, né? Temos uma palavra tão importante a dizer e aí essa tecnologia muitas vezes nos dá um baile. Meu Deus. Que bom. Bem-vinda, Rosa. Tivemos um problema técnico aqui. Vamos ver se o pessoal... É brincadeira. Rosa, você está me ouvindo bem? Me responde aqui. Porque eu estou tendo aqui uma conexão que não está muito boa. Está me ouvindo, Rosa? Dê um sim ou não aqui para mim, por gentileza. Minha nossa. Gente do céu, que bom que vocês estão aí. Olha, eu estou tendo um baile aqui porque, olha, quando a palavra ela é importante, nós sabemos que existe aí uma intenção, né, sempre de que ela seja levada, mas também temos que enfrentar aqui as dificuldades, porque algumas coisinhas vão acontecendo aí para querer nos impedir de transmitir a vocês tesouros, não é mesmo? E é isso que eu quero fazer hoje com vocês. Aqui, neste domingo, quero trazer uma palavra muito linda e aqui abrir uma questão muito pessoal minha para vocês. Pessoal, esta semana eu vou comentar sobre isso no meio da live, tá bom? Essa semana faleceu uma tia minha muito querida, a tia Didi. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, tá bom? O que tem a ver o falecimento da minha tia Didi com a minha live neste domingo, com a palavra que eu vou falar hoje aqui para vocês. Então fiquem todos aí, tá bom? Não saiam antes. Pessoal, é o seguinte, estamos entrando num período muito lindo, que é o período do Advento. E, obviamente, me conhecendo, um pouco que vocês já me conhecem, nós estamos iniciando uma fase na qual temos que aproveitar todas as ocasiões para falarmos sobre o que irá acontecer, falarmos sobre que momento, para qual momento nós todos, eu e todos vocês que estão entrando aqui, que vão entrar depois, para qual momento nós estamos nos preparando, pessoal. Nós estamos nos preparando a partir de agora para um momento mais lindo, um dos momentos mais, digamos que aquele grande, qual foi o maior dos presentes, o maior de todos, que todos nós recebemos. O presente de Deus ter escolhido, ter decidido vir aqui para a Terra, se tornar um de nós, não é mesmo? De uma forma tão simples, tão pura, tão humilde, para que nós não tivéssemos medo e tivéssemos maior possibilidade de proximidade a Ele. Então é o período do Advento. E neste primeiro domingo do Advento, a palavra que nos foi transmitida, está sendo transmitida, ela tem tudo a ver com aquilo que sempre nós estamos abordando aqui, que é a questão da vida, que é a questão das escolhas que fazemos na vida, que é a questão daquilo que, as tomadas de decisões que todos os dias nós tomamos e que promove o que vai acontecer no amanhã, no nosso depois. Então, o que fazemos hoje e se repercute depois. E o que fazemos hoje para todos nós, se vocês me acompanham, estão aqui sempre vendo aqui os depoimentos dos meus pacientes e aqui na minha rede social, eu digo que eu falo sobre a questão da tomada de decisão de abandonar o cigarro, de parar realmente de fumar, sair dessa dependência, se livrar definitivamente dela, mas com o intuito de que vocês entendam que é o primeiro passo para se livrar de tudo aquilo que aprisiona realmente para essa vida para a qual fomos convocados.
essa vida que é muito maior e muito mais plena do que apenas a vida de alguém que desistiu e deixou, né, essa dependência, né? Tem uma vida inteira para ser vivida da melhor maneira possível, e é sobre isso que temos que falar e que vou falar a partir de agora, e hoje em especial, neste domingo. Pessoal, ó, vigilância e pureza é a palavra de hoje nesse domingo, Romanos 13, de 11 a 14. Eu vou ler rapidinho porque eu quero falar sobre isso com vocês. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertarmos do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, olha que lindo isso aqui, ó. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus e não façais caso da carne, e prestem atenção agora, pessoal, nem lhe satisfaçais aos apetites. Vou ler esse último de novo. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Então, palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, tem palavra mais providencial do que essa para todos nós? Bom dia, vamos entrando, pessoal, vamos entrando. E é sobre isso que eu quero falar. Porque aqui, pessoal, nesse último versículo, né? Revesti-vos do Senhor Jesus. Muitos e muitos, olha, há 23 anos acompanhando pessoas que estão vivendo uma vida muito aquém das suas possibilidades, que é uma vida na dependência química, né, do cigarro e inclusive até outras concomitantes. Não vou falar sobre isso aqui agora, mas é de fato muitos e muitos pacientes não são dependentes apenas do cigarro, né, tradicional. Então, há 23 anos eu acompanho essas pessoas que chegam até mim buscando uma ajuda, que chegam até mim contando as suas histórias, me relatando realmente o que elas estão vivendo. Verdadeiros dramas de pessoas que estão vivendo aí, presos a essas dependências, e numa certeza, o que é bonito disso, tá bom? O que é bonito disso. Presos a essas dependências, mas com um desejo genuíno de não estar mais presos. Um misto de, doutora, mas eu não consigo sair disso, doutora, mas eu preciso tanto sair disso. Doutora, eu deveria já ter parado há tanto tempo, mas doutora, eu não sei porque eu estou ainda preso nisso. E essas indagações, então, eu trago aos meus pacientes o quê? Como eu disse, vocês já sabem disso, a minha metodologia de tratamento, ela visa um acompanhamento completo. E para acompanharmos uma pessoa de uma forma completa, eu não me atrevo a dizer que eu estou conseguindo fazer isso da forma completa, porque completa é Deus que faz. E muitos profissionais devem fazer de uma maneira muito melhor que eu também. Não me coloco aqui como a melhor, mas me coloco como aquela que tem dentro de si um desejo genuíno de realmente trazer o melhor. Trazer o melhor, não trazer um engano, não trazer uma falsa ideia de cura, não trazer aquilo que vai só fazer com que eu tenha pessoas que me sigam. Não, eu trago aquilo que eu verdadeiramente acredito. Por quê? Porque é o que eu ensinei, é o que eu vi os meus pacientes fazerem, é o que eu corrigi, é o que eu ajustei. Então, eu sou uma testemunha dessa metodologia acontecendo na prática.
Por quê? Porque eu faço o manejo dos meus pacientes. Eu mudo protocolos muitas vezes. Eu prolongo, eu aproximo, eu faço acontecer mais rápido em alguns casos. Então, pessoal, por essa vivência e por esse conhecimento nessa área que, graças a Deus, que eu obtive, e eu sempre comento com vocês que eu considero isso como uma missão, porque também nunca pensei que fosse fazer isso na vida. E se estou nisso há 23 anos, alguma coisa eu tenho que fazer de bom com isso. Creio que tenha feito e quero e tenho o desejo de continuar fazendo. Mas chega um momento no qual nós percebemos o seguinte, pessoal, esse chamado ele não foi só para fazer vocês pararem de fumar, não. E a cada dia mais eu me convenço disso, porque o chamado não foi feito só para isso. Então Deus nos dá a nossa vocação. Ele coloca isso em nós. A nossa vocação não é nossa, é um presente dado por Ele. Mas se Ele nos deu, Ele tem uma intenção com isso. E com isso temos que fazer, temos que dar frutos. Ele nos dá, são os talentos. Se Ele nos deu esses talentos, desses talentos nós temos que fazer frutificar. E é isso que eu digo a vocês, venho fazendo ao longo de 23 anos. Mas, como eu disse, chega um momento que não é essa questão mais importante, só para mim. A questão de vocês deixarem o cigarro, pararem com a dependência do cigarro e nunca mais voltarem a fumar. Não. A questão é promover em vocês um entendimento pleno de que isso aqui, ó, que eu acabei de fazer, essa leitura que eu acabei de fazer, uma leitura que nos pede vigilância e a correção daquilo que estamos fazendo errado, essa ilusão de que a nossa felicidade se encontra na nossa total entrega aos prazeres daquilo que é do nosso corpo, da nossa vida. Aqui fala bebedeiras, aqui fala orgias, fala todas essas questões que implicam também a nossa questão da nossa vida, da nossa moral, dos nossos valores, princípios, não é mesmo? E a questão do tabagismo aqui, eu quero tirar um pouquinho a dependência da questão da questão da moral, porque eu coloco a dependência como foi uma infeliz atitude que tomaram lá na juventude e que ocasionou em vocês esse aprisionamento à droga nicotina, e a necessidade de sair é urgente, mas saber sair é importante. Então, muitos estão na dependência ainda, não é porque gostariam de estar ou porque desprezam completamente a ideia de parar de fumar. Muitos estão porque realmente não souberam fazer. E hoje essa live aqui é para você, tá bom? E é para você. Na questão do tabagismo, é para essa pessoa que está na dependência, mas totalmente consciente, totalmente, isso está claro na sua mente, de que você conseguir parar de fumar, quando você conseguir parar de fumar de uma maneira correta, você será uma pessoa muito grata por isso, porque você tem a plena consciência que você precisa. Então você tem isso em você, isso está claro para você, e você é uma pessoa que se sujeitaria, digamos assim, a receber aquele caminho do tesouro, sabe? Para fazer isso da maneira correta. É para você. Por que eu digo que é para você? Porque muitos que entram também nas minhas lives e muitos que me acompanham, eles são pessoas que eles sabem exatamente que se eles fizerem o que eu oriento os meus pacientes há 23 anos a fazerem, se eles fizerem, eles irão parar. Mas algumas pessoas sabem, mas elas estão totalmente decididas de que elas sabem que elas conseguiriam parar de fumar, mas elas estão decididas a permanecer na dependência. Elas estão decididas a permanecer na dependência. Então, elas estão na dependência não é porque elas não encontraram o caminho das pedras, porque se elas me acompanham há muitos anos ou acompanham outros profissionais neste segmento da saúde, elas já encontraram sim o caminho das pedras. Elas já encontraram sim o meio para se livrar dessa dependência. Mas
como Deus nos deu total livre arbítrio para decidirmos aquilo que vamos fazer ou não, porque Ele nos deu essa liberdade, mas Ele nos deu isso aqui. Ele nos deu o livre arbítrio, né? Mas nós temos aqui, ó, temos a palavra. Quando vamos, doutora, como eu posso conseguir fazer isso? Como fazer isso? Fazer o que é certo? Como fazer o que está sendo pedido? Como, doutora, fazer exatamente isso aqui, ó? Revesti-vos do Senhor Jesus. Doutora, como eu posso me revestir do Senhor Jesus? E não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Como, doutora, eu posso me revestir do Senhor Jesus? E tomar a decisão definitiva de sair dessa dependência que eu estou já há muitos anos, que é a dependência da nicotina, fumando alucinadamente. Como, doutor, eu poderia fazer isso? A senhora não está misturando? Eu tenho que parar de fumar e tenho que me revestir do Senhor Jesus? Pessoal, sim, revesti-vos do Senhor Jesus, porque está aqui na palavra. E aqui já ele diz, não sejam mais escravos dessa carne e dos apetites da carne. Então, estar preso à dependência é, sim, estar ainda cravado ali na questão da dependência nos apetites da carne. Então, estar preso à dependência da nicotina é algo que vocês têm que convir comigo que está totalmente conectado a isso. E quando diz aqui, revesti-vos do Senhor Jesus, para que vocês possam se livrar disso. Se livrar dessas prisões da carne, dos exageros, daquilo que vai promover aquele prazer momentâneo, aquele prazer imediato e depois vai arrasar com todos vocês. Então, o que acontece com todos nós? Porque todas as vezes que fazemos isso, exageramos e vamos aí sofrendo as consequências daquilo que fizemos por livre arbítrio, por livre escolha. Mas, quando surge aí em nós uma total clareza e vem surgindo uma luzinha, sabe? Uma luzinha, um chamado aí no fim do túnel, falando, mostrando para você, ei, mas o que você acha? Não está na hora de mudar isso? E olha que momento propício. Vamos agora encerrando o ano agora, estamos encerrando este ano. Não podemos deixar esse ano ser finalizado sem que possamos realmente fazermos aí um movimento na direção de uma mudança na nossa vida, que poderá promover muitas outras mudanças. Então, como é possível nos revestirmos do Senhor Jesus? Óbvio que eu vou agora falar aquilo que eu vou falar daquilo que eu vivo, e é o que eu tenho como uma certeza na minha vida, pessoal. A questão da vivência dos sacramentos. A vivência dos sacramentos, pessoal, é o que nos alimenta. Estive agora, recentemente, no sábado, tivemos aí um encontro maravilhoso que foi para uma preparação para viver o momento do advento. Então, tivemos uma palavra linda, linda do nosso querido Padre Dirceu, e ele falou sobre isso. Essa questão dessa preparação para esse momento não acontece sem a vivência dos sacramentos. Então, eu não sei realmente com quem eu estou falando aqui hoje, de vocês. Eu não sei há quanto tempo você não vai a uma missa. Eu não sei há quanto tempo você não recebe o sacramento da confissão. Eu não sei há quanto tempo você não vive os sacramentos. Mas a minha palavra hoje aqui para você é essa. Um dos meios e o mais importante e o meio mais poderoso para realmente nós nos revestirmos do Senhor Jesus é estarmos vivendo as graças que elas vêm a partir dos sacramentos. Então, uma boa confissão, ela nos permite essa limpeza
essa limpeza, né? Essa limpeza da nossa alma, essa limpeza realmente de tudo aquilo que precisamos nos livrar. Então, o momento da Santa Confissão é um momento precioso que não pode ser desprezado por nós. E não importa há quantos anos você não tenha feito isso, não importa. Olha, doutora, eu me confessei só quando eu fiz a primeira Eucaristia. Não tem problema. Minha palavra hoje aqui neste domingo, realmente, é para os meus irmãos que são católicos e os que não são, fica o convite para conhecerem essa igreja maravilhosa. E os que são e estão afastados, e os que têm essa riqueza de ter sido batizados na Igreja Católica e não estão vivendo nada das riquezas que essa nossa igreja nos permite viver, meu convite agora, neste primeiro domingo do Advento, é esse para todos vocês. Se você está afastado, você precisa, sim, de mudanças. Você fuma há muito tempo, você quer mudar a sua vida, você quer parar de fumar, você quer fazer da maneira certa. Então, o convite que eu faço a você é o que está na palavra hoje do dia. Revesti-vos do Senhor Jesus. Você quer tudo isso e sozinho você não conseguiu fazer. Talvez não apenas porque não sabia da metodologia, mas talvez porque você não conseguiu ainda se convencer de que você precisa olhar para isso aqui hoje, olhar para aqui, para a doutora Andréia, para a metodologia dela, para o Instagram, para os pacientes que já passaram por esse processo. Você precisa entender que você tem que olhar para isso com um olhar de atenção, porque Deus mostra os caminhos. Se você está já passeando por essa estrada aqui há algum tempo comigo e não tomou a sua decisão e não fez isso, Ele está mostrando. E por que você não tem essa certeza, essa firmeza em você de que você realmente precisa fazer isso? Revesti-vos do Senhor Jesus. Então, retome a prática dos sacramentos. É um momento lindo para fazer isso. Busque uma paróquia perto aí, uma igreja, se você tem a graça de morar perto, porque tem muitas pessoas que não têm e fazem longas caminhadas para poder ir participar de uma Santa Missa. Faça isso. Mas, doutora, tô aqui, eu já estou afastado há muito tempo. Não, eu não vivo nada de religião. É com você que eu estou falando, tá bom? Não, doutora, eu sou católica, mas eu não vivo isso, não. Eu ouço isso de pacientes, gente. Quando eu faço questionamento, e de alguns eu ouço isso. Não, eu sou sim, eu sou católica, doutora, mas eu não vivo nada dessas coisas da igreja, não, doutora. Eu quero mesmo só parar de fumar. Mas acontece o seguinte, se você chegou até mim, com certeza de mim você não vai tirar apenas uma metodologia para você parar de fumar. Sabe por quê? Porque o que eu sei que eu preciso transmitir a você não é apenas isso. Se foi algum dia só isso, deixou de ser. É algo muito maior. Por quê? Porque ele sabe o porquê. Então, sim, nós vamos falar a respeito de sacramentos e por que você não... Por que você está tão afastado? Por que você se afastou? O que aconteceu com a sua vida que você recebeu o sacramento da confissão na sua primeira Eucaristia? Por que foi só na primeira Eucaristia e nunca mais? Houveram razões para isso, motivos, não vou saber quais são. Mas hoje você está me ouvindo aqui fazer esse convite a você. Te convidar a pensar nisso e a fazer isso nesse momento tão lindo que estamos vivendo, que é o momento do Advento. Então eu convoco a você, não se sinta incapaz de fazer isso pelo fato de você não fazer há muito tempo. Tem pessoas que não vão fazer porque tem até vergonha de chegar lá e conversar e falar com o padre. Ele vai perguntar: há quanto tempo você não se confessa? A pessoa tem vergonha de falar assim para o sacerdote: olha, eu não me confesso, só me confessei na minha primeira Eucaristia. Não tem problema, porque essa vai ser a grande festa lá no céu, não é? Porque muito maior é a festa de um único pecador que se converte do que muitos justos que não precisam de perdão. Então, uma visita numa paróquia próxima. Veja qual é o horário que o sacerdote atende em confissão
E não fique pensando muito se você vai saber fazer, se não vai, porque se você for, já será o Espírito que estará guiando você para ir. Então vá. Ouçam o que eu estou falando para vocês. Iniciem pelo sacramento da confissão. Neste primeiro domingo do Advento, meu convite para vocês. Aqui vou ficar nesse último versículo que fala: revestivos do Senhor Jesus. Estamos precisando sim de tomar decisões boas, estamos precisando sim dar uma guinada na vida, estamos precisando largar, deixar essas dependências que nos tornam pequenininhos, que retiram de nós a dignidade que temos de filhos de Deus. Nas dependências nós nos tornamos escravos daquele que não é de Deus. Na dependência nós destruímos aquilo que recebemos, que é a nossa saúde, nossa vida. Nós detonamos o nosso organismo, nós destruímos aquilo que é precioso. Nascemos para a vida e para a liberdade. E a verdadeira liberdade também foi comentário do retiro que fizemos agora no sábado. Olha que lindo isso. Sabe onde consiste a verdadeira liberdade, gente? A verdadeira liberdade não está no fato de você dizer: ah, eu fumo porque eu quero, ninguém manda em mim, me deixa, eu quero fumar, cuide da sua vida. E muitos que são questionados aí na família, abordados, ou até pelos, quando os médicos, os profissionais da saúde pedem para os seus pacientes: olha, você precisa parar com isso. Olha, quantos dentistas, quantos colegas dentistas me dizem: olha, eu vou fazer uma reabilitação oral, vou fazer um implante. Quantos casos perdidos por conta do tabagismo. E é muita coisa, gente, que está acontecendo. É muita coisa, é muito prejuízo e pessoas morrendo por causa do tabagismo. Não só por causa do tabagismo, sabemos as pessoas me dizem: as pessoas morrem por muitas razões, doutora, tudo bem. Mas o tabagismo faz com que muitas pessoas tenham que ir antes da hora ou poderiam ter ficado mais tempo conosco. É isso? Então, volto a dizer aqui para vocês. Como eu posso fazer isso? Como eu posso, doutora, ter forças para tomar a decisão que eu preciso tomar? Porque, doutora, eu estou vendo a senhora falar, eu estou vendo aí o seu Instagram, eu estou vendo que tem resultado, eu sei, eu conheço pessoas que conseguiram, mas, doutora, eu não tomei a decisão ainda. Estou aqui em cima do muro, estou nesse vai, não vai. Como, doutor, eu posso ser firme? Como eu posso ser forte? Como eu posso realmente tomar essa decisão que os seus pacientes tomaram aí, que eu vejo o depoimento deles falando: eu já estou há 10 anos, há 15 anos, ou aqueles que estão agora: olha, já estou há 4 meses, estou há 5 meses, estou há 5 anos, enfim. Como eu posso um dia também falar assim como eles estão falando, felizes e tranquilos, doutor? Eu gostaria, mas... E aí você fica congelado e paralisado, sem fazer, sem agir, ou dando desculpas horrorosas: não posso, não tenho dinheiro, doutora. Aí nem se fala, né? Aí você vê pessoas fazendo aí investimentos em tantas bobagens e coisas que irão realmente destruir a sua vida e fazem investimentos altíssimos. Então, não existe desculpa. Não existe desculpa para você não agir, mas está faltando algo em você. E hoje eu falo para você: busque o sacramento da confissão e vá com a alma entregue ao que o Espírito irá orientar. Então pede para o Espírito Santo: fale em mim quando eu chegar lá no Padre para receber esse sacramento maravilhoso que é a confissão. Comece por ele, e neste domingo é sobre ele que eu vou falar. Faça, vá lá e viva isso. E como mesmo foi também outro comentário que o Padre Dirceu fez, que eu achei muito lindo: faça essa experiência da confissão genuinamente e depois observe, assim que você sair da confissão, observe como você irá se comportar logo em seguida. Não irá demorar. Logo em seguida a confissão. Observe as coisas que você começará a fazer e observe de que maneira você fará coisas que você fazia automaticamente antes, mas observe que algo começa a ser mudado em você, mesmo porque você vai sair mais leve. Você vai chegar pesado e você vai sair leve da Santa Confissão.
E tudo tem que começar com ela. Se você é uma pessoa que, como eu disse, que muitos pacientes me falam, doutora, não, eu sou católico, mas eu estou afastado, eu não vivo as coisas da igreja. Então, meu convite para vocês, voltem a viver as coisas da igreja. Voltem para o Cristo, não é mesmo? Falo as coisas da igreja, é voltar para Jesus. Revestivos do Senhor Jesus. É esse o convite que eu faço, iniciem pela Santa Confissão. Porque a partir da Santa Confissão, vocês terão ali todas as orientações que vocês precisam para os próximos passos, para essa nova vestimenta aqui. Essa nova vestimenta que é revestivos do Senhor Jesus. E aí sim, você começará a entender que tudo vai acontecer de uma forma que você vai ter a plena certeza que não é sua, mas que é dele. E isso é maravilhoso. Então esse é o meu convite para vocês. Estou falando da Santa Confissão. Por quê? Porque estou falando aqui da palavra de hoje, do primeiro domingo do Advento. Estou falando que é um momento oportuno no final do ano para realmente fazermos aquela revisão toda de coisas que ficaram pendentes na nossa vida e precisam ser mobilizadas, precisam ser mudadas. E óbvio, se você é meu seguidor, você acompanha meu Instagram, muitos de vocês estão presos à dependência do cigarro e a outras, como eu disse. Aqui fala muito disso, né, gente? Aqui fala muito disso. Bebedeiras, tarará, e muitas outras coisas. E a dependência do cigarro está no meio e alguns até de outras dependências. Mas, convite para esse domingo, então, para todos vocês. E agora, fica aqui o convite, porque a partir da confissão, a retomada da Santa Eucaristia. Tem maneira melhor de se revestir do Senhor Jesus do que recebê-lo na Santa Missa? Ainda mais nesse momento do Natal, que antecede esse momento maravilhoso do Natal. Não podemos chegar nas proximidades do Natal pensando em que roupa você vai comprar para passar o Natal e o Ano Novo, ou que você vai colocar na sua casa. Isso tudo faz parte? Faz, mas essa casa, gente, esta casa é a sua casa interior. Esta casa tem que estar limpa. Então a sua alma tem que estar limpa, em primeiro lugar. Porque a sua alma estando limpa, ela dará forças para que você tome as decisões para limpar o seu corpo também. Para limpar o seu corpo, livrar o seu corpo de tudo aquilo que ele precisa ser liberto, ok? Então eu trago aqui para vocês um episódio que aconteceu essa semana. Já vou passar aqui para vocês porque tem tudo a ver quando eu falo assim, façam a experiência da vivência dos sacramentos e observem o que vai acontecer com vocês. Então vou trazer aqui um testemunho meu para vocês, tá bom? Um pequeno testemunho simples, mas de coisas que vão acontecendo quando estamos na certeza de que, olha, isso não fui eu que fiz, olha, eu não faria isso, não daria conta, mas se aconteceu e foi dada essa conta, tudo se encaixou tão bem assim, é a certeza, olha, Senhor, obrigada, porque, olha, meu anjo conduziu tudo, o Senhor me deu, o Espírito Santo me guiou, me mostrou o que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. Eu vivi experiências essa semana, agora, de questões que eu tive que administrar, num local onde eu tive que administrar pessoas, que eu tive que orientar pessoas que não estavam bem intencionadas. Sabe quando você tem a certeza absoluta de que naquele lugar, naquele momento, ali tinham forças, ali tinha uma batalha espiritual muito forte, e quando você vive momentos assim, no qual você tem que lidar com pessoas que não são do bem, pessoas que estão dispostas a fazer o pior delas, a querer realmente prejudicar e tudo mais, na nossa humanidade, a primeira reação que vem é você se irritar, é você querer partir para a luta no sentido verbal, ou dizer aquilo que você acha que a pessoa precisa ouvir, e isso e aquilo, você está pagando por um serviço que você sabe que a pessoa está recebendo, ela tem que fazer bem feito, e aí vem aquele ímpeto humano querendo te levar para dizer aquilo, né? Coisas que você teria até, digamos assim, teoricamente o direito de dizer, mas de repente você se vê
fazendo algo completamente diferente. Mesmo sentindo até uma revolta por você ver aquelas pessoas agindo daquela forma, você perceber que você começa a dar uma resposta diferente, falar de uma maneira diferente, mesmo tendo autoridade naquele local de mandar todo mundo embora, mas você decide mudar. E aí você começa a agir de uma forma diferente naquela situação. Então, a situação que eu estou comentando é uma situação no qual era um local onde precisaria ser remanejado, mobiliário, muita coisa, e teria que ser limpo. Então, uma equipe para mover, outra equipe para limpar, e a equipe que estava aí responsável por limpar estava negligenciando total, fazendo aquele corpo mole, e não querendo pegar nenhuma, se bobear, não faço força, eu só limpo. E aquela coisa, você está ali, você tem 2 dias para concluir aquilo, e aí você vê as pessoas agindo assim, pessoas totalmente zeradas de gentileza, de boa vontade. E aí, então, na hora que vem a ira humana nossa, o que vem? Eu percebi um intuito de fazer diferente. Eu vi que se eu fosse na força, ou fosse na minha questão humana, eu poderia ter feito diferente. Mas eu resolvi começar a fazer diferente. O local era um local onde era um local do campo, e tinha ali também muito borrachudo, pernilongo e tal. Olha, vou só um exemplo básico, eu não estou falando isso para me vangloriar, porque temos que fazer com a mão direita para a esquerda não ver. Eu vivo dizendo isso e repito, mas isso vai entrar aqui só como um exemplo daquilo que eu estou falando nessa live. Eu falei revestivos do Senhor Jesus, é o que eu peço e é o que eu desejo fazer todos os dias, é o que temos que desejar fazer todos os dias. E quando vamos à Santa Missa, quando primeiro recebemos a confissão, quando participamos da Santa Missa para receber a Eucaristia, percebemos que as nossas ações concretamente vão se modificando. Não é uma conversa, é real, e você precisa viver isso. Se você não vive, você precisa viver isso, você precisa fazer concretamente. E aí o que eu decidi fazer naquela situação? Poderia ter dado um desfecho totalmente diferente. Eu fui no meu carro, eu peguei o repelente, eu passei em mim, e eu cheguei nessas 2 pessoas que estavam ali zeradas e não querendo fazer realmente. Eu cheguei e pedi, estiquem os braços, né? Estiquem os braços. E uma delas estranhou, esticou, e eu passei o repelente nos braços dela, passei nos braços da outra. Não, tem muito borrachudo aqui para vocês não serem picados. Deixa eu passar. Gente, trago isso para vocês para relatar o que eu vi, tá bom? Quando eu fiz esse gesto para essas pessoas que estavam ali querendo não fazer, querendo sabotar, querendo enganar, mal intencionadas até, mas ao receber esse pequeno gesto de um braço esticado e alguém fazer assim com um repelente para que ela não seja picada, isso fez com que essas pessoas me olhassem assim de um jeito completamente assim, até assustados, porque o que elas talvez esperassem de mim seria algo muito pior, porque mereceriam. E começaram a partir dali, a partir daquele gesto, a mudar completamente o comportamento. Começaram a fazer, começaram a sorrir, até porque nem isso não vinha, era uma coisa pesada, estranha. Começaram a perguntar o que mais, e aí eu percebi, sabe o que? Eu percebi que nós temos que realmente pedir muito a Deus, muito. Nós precisamos estar totalmente nele, porque se estivermos em nós, com a nossa humanidade, nós não somos bons, gente, nós não somos bons. Nós não somos nem um pouquinho bons. E é ele que é a bondade em nós, fazendo coisas que depois eu começo a pensar, falei, gente, mas como que eu, com aquela raiva que eu senti inicialmente, eu consegui fazer isso depois, com aquela raiva, com aquela vontade que eu estava, que me deu, num primeiro momento, de falar, saiam,
eu vou embora, voltem, depois eu vou pedir para me trazerem outras pessoas. Aquilo não foi o que veio, e o que me veio foi, vá lá e aplique o repelente nelas. E quem é que disse isso para mim? Quem que veio aqui no meu ouvido pedir? Vai lá e aplique repelente nelas. Gente, é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse período lindo, que é o período do advento. Nós temos que pedir a Deus que estejamos nele para sabermos, para podermos amar as pessoas que estão mais nos irritando, mais nos incomodando. Aquelas pessoas difíceis. Senhor, eu quero estar em ti, porque é só nele que eu posso fazer isso. E se eu vivo isso, gente, eu tenho que vir aqui no meu Instagram dizer isso para vocês, que isso é o mais importante. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês é a coisa mais preciosa e importante, necessária para todos nós. Muito mais do que todos os 23 anos de técnica exclusiva para parar de fumar, tá bom? É isso, é sobre isso que eu quero dizer, sobre vida, uma vida verdadeira. Então vamos pedir nesse domingo do advento, mais do que nunca, para que o Senhor nos vá preparando para esse momento tão lindo que será o momento do Natal, e para que esse desejo venha em cada um de nós. Vá lá na sua paróquia, agende uma confissão. Eu gostaria muito que, se você fizer isso, me mandasse uma mensagem aqui no meu Instagram. Me mandasse uma mensagem me contando se vocês fizeram isso. Eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Porque eu sei que se você está preso à dependência há muito tempo, se você precisa dar uma solução, se você é essa pessoa que quer isso, mas está aí, fiz isso, fiz aquilo, tô cansado, eu sei que fazendo, começando por aí, muita coisa vai começar a se tornar diferente na sua vida. Não por mim, por eu estar aqui falando isso para você, mas pela vontade dele, única e exclusivamente pelo convite dele, pela vontade dele, que quer isso de nós. Então ele nos dá, né, essa capacidade, ele quer isso de nós. Nós temos que, ai de mim se não falar, nós temos que falar, não é? Aquilo que nós vivemos. E se vocês viverem isso, vocês vão falar isso para muitas outras pessoas, fazerem o mesmo também que vocês, tá bom? Então, que tenhamos todos nós um abençoado domingo, primeiro domingo do Advento. E até a nossa próxima live. Eu agradeço muito a participação de todos vocês que estiveram aqui comigo. Havia me esquecido que no início da live eu falei a respeito da questão de que faleceu uma tia minha muito querida, que é a tia Didi, não foi isso? O que eu vou falar sobre isso? E é só para encerrar a live, mas para aqueles que eu falei, fiz o convite, até fiquem até o final da live para dizer isso. Pessoal, porque é isso? Eu estou dizendo aqui para vocês de coração, a questão da decisão de parar de fumar, ela é uma decisão que ela vai envolver essa possibilidade de que você viva mais, porque vocês são preciosos, todos nós somos preciosos para Deus, em primeiro lugar, e para as pessoas que nos amam. Então, eu estava ali no velório e tudo mais, e a minha tia faleceu por problemas, por complicações. Ela tinha 86 anos, viveu bastante, mas ela tinha muitas complicações, complicações cardíacas e complicações pulmonares. E minha tia fumou por 50 anos. Então, eu estava ali, de repente, meu primo veio, olhou para mim e falou assim, fumou 50 anos. Então, como ela estava vivendo aquela complicação particular ali, que ela teve uma pneumonia e já tinha problemas cardíacos, minha tia não resistiu, porque o pulmão dela não daria conta de resistir. Por que eu digo isso para vocês? É uma tia queridíssima, que tenho lembranças tão lindas da minha infância, quando visitávamos, que ela morava fora, uma das tias mais queridas, todas são, né? Mas ela é muito querida do nosso coração. E aí, se não tivesse fumado tantos anos, né, o seu pulmão provavelmente daria conta de enfrentar aquela situação ali. E ela teria vivido mais tempo. E nós queremos, né, as pessoas que amamos, né, queríamos mesmo que as pessoas vivam muito mais tempo, isso é natural. E eu só citei o exemplo dela aqui porque aí me vem no coração, se eu pudesse ter ajudado a tia Didi a parar de fumar lá atrás, né? Eu imagino como eu iria saber que algum dia eu iria trabalhar com isso. E mesmo trabalhando, né, o santo de casa muitas vezes não faz um milagre, né?
Mas aqui, eu estou aqui para fazer o convite para muitas tias Didi, tá bom? Se vocês têm a oportunidade de fazer isso ainda, os seus estão querendo que façam, parem de fumar, tá bom? Então aproveitem todo o conteúdo que vocês podem aproveitar aqui no meu canal, no meu Instagram, mandem mensagem, sempre vai ter aqui um link no meu Instagram para que vocês mandem mensagem para a minha equipe, para conhecerem, que eu tenho para disponibilizar a vocês. Um grande abraço, um domingo abençoado para todos nós, até a nossa próxima live, se Deus quiser.